Olá pessoal, meu nome é Leonardo, sou engenheiro da Clamper. Estou aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre a empresa, sobre surtos elétricos e sobre alguns produtos que visam agregar valor no negócio, em especial de provedores de internet. Bom, a Clamper é uma empresa que neste ano de 2019 completou 28 anos, uma empresa 100% brasileira, líder no Brasil e nas Américas, no segmento de DPS, dispositivos de proteção contra surto. Investe fortemente em pesquisa e desenvolvimento e hoje está situada em Lagoa Santa, município próximo a Belo Horizonte, bem ao lado do Aeroporto Internacional de Confins. Alguns números: a Clamper hoje está presente em 20 países, com mais de 30 milhões de produtos já comercializados. Estamos próximo a 400 empregos diretos e temos hoje algo próximo de 900 modelos de DPS na linha de produção. Atuamos em diversos segmentos, dentre eles distribuição de energia com proteção para o secundário transformador, iluminação LED, com dispositivos que protegem as luminárias LEDs, em especial no segmento público, para sistemas fotovoltaicos, com fornecimento das caixas de junção ou string box, que visam proteger as placas fotovoltaicas, segmento de óleo e gás, mineração, ferrovias, indústria, em especial no mercado de telecom, data center, CFTV, acionamentos elétricos, automação e eletroeletrônicos. Bem, temos diversos clientes de referência tanto no Brasil como clientes também no mercado internacional. Temos diversas certificações que se fazem necessário para termos hoje essa liderança aí nas Américas aí no mercado de DPS. Bom, para entender um pouco sobre a Clamper, é muito importante que a gente entenda o que é o surto elétrico. Bom, existem diversas anomalias hoje na rede elétrica que danificam os equipamentos. Algumas delas são chamadas de sobretensão ou curto-circuito. É quando a gente tem um curto-circuito entre a fase o neutro, a fase o terra, e com isso a gente provoca uma elevação de tensão. Normalmente a gente tem um efeito sonoro, a gente tem um efeito que a gente consegue perceber o curto-circuito. É visível, e para esse tipo de anomalia nós temos hoje alguns equipamentos eficazes que, corretamente dimensionados, protegem os equipamentos, que são nesse caso disjuntores e fusíveis, ou seja, disjuntores e fusíveis são voltados para proteger os equipamentos da sobretensão. Temos também os chamados harmônicos, que são interferências na onda senoidal da rede elétrica. Nesse caso, nós temos equipamentos chamados filtro de linha, que são equipamentos dotados de capacitores e que visam minimizar esse problema de interferência eletromagnética. E nós temos aqui o chamado surto elétrico. Surto elétrico é uma anomalia onde a tensão é elevada na ordem de milhares de volts, porém em um intervalo muito curto de tempo. Com isso nós temos um efeito que ocorre na ordem de micro, pico ou nanosegundos. Esse tipo de anomalia é imperceptível aos disjuntores e fusíveis e aos filtros de linhas. E para esse tipo de anomalia aqui, nós temos os chamados DPS, que são dispositivos, equipamentos que vão proteger os equipamentos eletrônicos dessa determinada anomalia. Quais são os efeitos causadores dos surtos elétricos? Bom, uma pequena parte é oriunda dos chaveamentos da chamada concessionária de energia elétrica, ou seja, toda vez que uma concessionária de energia elétrica faz algum tipo de chaveamento na sua rede, ou um desligamento e religamento, é provocado na rede daquela região, daquela cidade, um surto elétrico. Temos também as conhecidas descargas atmosféricas, responsáveis por algo próximo de 15%, destacando que o Brasil é a segunda região no planeta com maior índice de descargas elétricas, e nesse caso nós temos também, são surtos que são provocados pelos raios e que podem sim danificar os equipamentos. E nós temos uma grande parte aí oriunda dos chamados motores de indução. O que é isso?
Toda vez, por exemplo, que um elevador ele sobe ou desce dentro de um edifício, toda vez que ele é acionado e ele tem um movimento de subida ou de descida, é provocado na rede elétrica daquele prédio um surto elétrico, ou seja, os equipamentos eletrônicos daquele prédio eles sofrem problema de surto elétrico. Com isso a gente pode ver que, ao contrário dos harmônicos e dos curtos-circuitos, o surto elétrico é uma anomalia que acontece diariamente, frequentemente, nas nossas residências, nas empresas. Diferentemente do curto-circuito, é uma anomalia então que nós temos aí. Se colocarmos um osciloscópio numa tomada elétrica, nós vamos ver que durante um dia, diversas vezes, acontecem surtos elétricos na rede elétrica. Esses distúrbios são muito comuns e muito frequentes. Com relação às descargas elétricas, vale lembrar que nós temos as chamadas diretas e indiretas. O que é isso? As diretas são quando um raio ele atinge diretamente o primeiro ponto de alimentação ou o empreendimento ou o próprio imóvel. Então nós temos aí uma descarga direta com uma elevação muito grande de corrente. Quando nós temos uma situação onde o raio ele pode cair em até 5 km de distância, nós temos um efeito de indução pela Terra com uma elevação muito grande na tensão e nesse caso a gente chama de descarga indireta. Bom, para entender como que funciona um dispositivo de proteção contra surtos elétricos, nós temos que entender o seguinte: esse tipo de dispositivo é o que a gente chama de não linear e regenerável. O que é isso? O equipamento ele fica no estado normal, ele fica no estágio aberto, e ele vai ser acionado e vai abrir novamente várias vezes, diversas vezes, ao contrário do disjuntor, que ele desarma e manualmente temos que abrir, ou de um fusível que queima o filamento, interrompe a corrente. Um DPS ele age de forma a curto-circuitar e abrir novamente diversas vezes, com um intervalo de tempo de duração aí de vida útil do equipamento da ordem de 5 a 10 anos. O que é isso? No estágio normal, o equipamento ele vai estar aberto, numa situação de curto-circuito aqui, entre fase neutra ou fase terra, alimentando o equipamento. No caso de haver um surto de tensão, ou seja, um pico de tensão aqui, onde a gente tem algo em torno de milhares de volts aqui vindo na rede elétrica, o que o DPS vai fazer? Ele vai curto-circuitar, drenando a corrente de forma que vai minimizar esse surto elétrico e assim proteger o equipamento no qual ele está ligado. Esse efeito ele ocorre da ordem de micro, pico ou nanosegundos e novamente o equipamento ele abre para voltar ao estágio normal. O que não é protegido contra surtos elétricos? O filtro de linha. O filtro de linha é o equipamento, como eu disse, voltado para minimizar os chamados harmônicos. Para-raios. Para-raios é uma proteção física para pessoas e edificações. O aterramento evita que as pessoas tomem choque e, na verdade, os DPS precisam de aterramento. Estabilizador. O estabilizador corrige tensão elétrica da rede elétrica, adequando a variações. Nesse caso, não substitui um DPS. E o disjuntor, como eu já havia dito, ele atua no caso de curto-circuito ou sobrecarga. O que eu quero dizer? O DPS ele vai sempre trabalhar junto com o disjuntor, protegendo o estabilizador, junto com o aterramento, com o para-raio ou com o filtro de linha. Não existe como um DPS substituir um disjuntor, não existe como um DPS substituir o filtro de linha. E esses equipamentos também não vão conseguir agir no caso de um surto elétrico. Bom, a Clamper possui um portfólio muito grande de produtos e nós vamos destacar aqui uma pequena parte voltada para o mercado de telecom e de provedores. Inicialmente nós temos aqui a linha solar, que são equipamentos que são comercializados para proteção de sistema fotovoltaico, fazendo aí a parte de proteção de todas as placas no modelo de string box ou caixa de junção. Temos aí
bastante conhecido no mercado aí, que são os equipamentos de quadro de distribuição e quadro geral, que é a linha VCL e a linha Front. São equipamentos que nós chamamos de classe 1 e classe 2, instalados nos quadros elétricos de distribuição ou quadro geral, que visam proteger o empreendimento. O VCL também ele é comercializado no modelo que a gente chama de perfurante. No caso de não colocar aí numa situação do trilho DIN, você pode ter também um equipamento que ele vai perfurar o cabo e assim fazendo a conexão com o cabo através de uma ponta metálica e ter o seu devido aterramento. Temos aí o Clamper Light, como eu disse, um equipamento voltado para proteção, em especial de luminárias de LED. Temos o Clamper Gate, é um equipamento voltado para a proteção das placas de automação de portões eletrônicos. Temos também uma linha 800 voltado para o mercado de comunicação de dados. Temos a linha 900 para instrumentação, automação e controle. Temos também módulos de telecom, são equipamentos de DPS voltados para a proteção de surtos em equipamentos de telecomunicações, como o PBX. Temos uma linha muito grande da parte de comunicação aí, tanto no mercado para equipamentos coaxial, como também par trançado ou par metálico. Temos aí a linha Pocket, muito conhecida, que são equipamentos aí que a gente chama de classe 3, voltado para ligar diretamente o equipamento seu aí, seja um laptop, uma TV, um roteador, um ONU. Temos a linha Pocket X, com uma pinagem especial aí, atendendo a outros mercados aí de modelo de pinagem. Temos uma linha Energia, que são equipamentos híbridos capacitados de uma tomada para proteção contra surtos oriundos da rede elétrica, bem como também uma proteção para a parte lógica. Nós temos hoje um problema de surto, de indução na rede lógica, e esse equipamento aqui ele vai fazer exatamente uma proteção em conjunto aí, tanto da alimentação quanto do cabo de dados. É um equipamento, por exemplo, que pode ser utilizado como uma proteção do roteador, onde o roteador ali ele vai receber uma alimentação via um cabo coaxial ou via um cabo RJ45 par trançado, e ele vai fazer a proteção tanto da alimentação do roteador, quanto também de uma possível surto oriundo da parte de dados. Esses equipamentos aí, Energia, ele tem diversos modelos para proteção híbrida, conforme eu disse. São equipamentos capacitados aí de tecnologia de varistor e centelhador a gás. Temos também uma família chamada Energia 3. São equipamentos aí com 3 entradas aí para proteger 3 equipamentos simultaneamente, e são capacitados também essa família de módulos aí protetores para cabo coaxial, RJ11, RJ45. Temos também uma linha Energia 5, que é um equipamento que, além de DPS, ele também faz a função, nesse caso, do filtro de linha. É um equipamento aí dotado de 5 entradas de energia e também com a tecnologia de capacitor. Esse tipo de equipamento ele faz tanto a proteção contra surtos elétricos, mas também a proteção contra harmônicos na rede. Assim como a Energia 5, nós temos também a linha Energia 8, que são equipamentos aí dotados de 8 entradas de energia, que também contém a tecnologia de capacitores para proteção também contra harmônicos. Esse tipo de equipamento, esse tipo de família aqui, ele possui o modelo tanto somente com tomadas, quanto o modelo também com entrada de telefonia e de cabo, ou seja, para proteger aí a entrada de uma entrada do telefone ou a entrada de um cabo coaxial. Bom, indo direto aí para o mercado de provedores, a Clamper tem uma solução completa aí para os provedores de internet. O que é isso? Nós temos soluções aí para o POP, onde nós vamos fazer uma proteção diretamente aí no quadro de distribuição e no quadro geral. Nós temos soluções também para proteger os equipamentos de comunicação contra surtos de indução na comunicação, tanto coaxial como par trançado. Temos soluções também para proteção na casa do assinante,
no caso aí ONUs, roteadores, são a linha Pocket, um equipamento que a gente chama de classe 3, que vai fazer esse tipo de proteção. E temos também a linha híbrida, como eu te falei, são equipamentos aí que fazem tanto a proteção dos surtos oriundos da rede elétrica, assim como a linha Pocket, mas também fazem a proteção com relação a surtos oriundos da rede de dados. E temos toda a linha de DPS mais filtro de linha. Bom, é importante a gente entender agora como que é importante o provedor se preocupar com surtos elétricos. Por quê? Quanto custa o serviço de manutenção? Quanto que custa o deslocamento de um técnico, o tempo do técnico, o salário desse técnico para ir até a casa do assinante, corrigir algum tipo de problema, atender algum tipo de chamado? Quanto que custa a troca do equipamento, ou seja, a queima do equipamento? E quanto que custa a imagem da empresa? Quanto que custa a insatisfação do seu cliente? Bom, estatisticamente é comprovado que 50% dos atendimentos que são feitos nos assinantes são problemas oriundos de surto elétrico. O que é isso? É o equipamento que foi resetado de uma forma incorreta por problema de surto, é o equipamento que teve uma configuração afetada por problema de surto, ou o equipamento que foi queimado por problema de surto. Com isso, nós temos 50% do quadro de técnicos voltado para atendimento de problemas oriundos com surto, onde a solução da Clamper vai resolver 50% dos problemas de campo do provedor. Com isso, nós mostramos de forma clara o quanto que uma solução da Clamper DPS vai beneficiar no negócio do provedor, vai agregar valor no negócio do provedor. Bom, eu espero ter sido útil esse vídeo aí para vocês. O importante é entendermos que DPS é uma solução voltada para proteção contra surtos. Surtos elétricos existem em toda a rede elétrica, que eles podem ser induzidos também na solução de comunicação e que, para o provedor, é importante ele proteger não somente o POP dele, mas também os assinantes na ponta, porque o DPS ele vai agir de uma forma que impedir com que os roteadores, os ONUs na ponta possam ter algum tipo de anomalia, algum tipo de queima de equipamento, evitando assim com que o técnico necessariamente precise deslocar até o local. Muito obrigado e a Clamper está à disposição de todos vocês.